Oração por proteção espiritual. Obrigado, Senhor, pela Tua Palavra. Pela Tua Palavra no Salmo 33, versículo 20, que diz: a nossa esperança está no Senhor. Ele é nosso auxílio e nossa proteção. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos protege. Nesse momento, Pai, no nome de Jesus, nós pedimos a Tua proteção sobre nós, sobre a nossa família. Nós pedimos, Senhor, a Tua proteção, em nome de Jesus, sobre a nossa família. Cada membro da nossa família, protege, Senhor, cobre com Teu sangue. Nós pedimos, Senhor, a Tua proteção sobre a nossa saúde, a saúde dos nossos. Cubra-nos, Jesus, com Teu sangue para que o mal não nos atinja. Nós pedimos, Senhor, a Tua proteção sobre os nossos bens. Nós selamos os nossos bens no Teu sangue poderoso, Senhor, pelo poder do Teu nome, Jesus. Nós pedimos a Tua proteção, Senhor, sobre os nossos bens, guarda-os da inveja, do ataque, dos roubos, dos perigos. Nós pedimos, Senhor, a Tua proteção sobre os nossos trabalhos, o caminho que a gente toma para ir para o trabalho, sobre o trabalho que a gente realiza. Cobre com Teu sangue o nosso trabalho, cobre com Teu sangue o ambiente de trabalho, ou se trabalhamos em casa, a execução desse trabalho. Cubra com Teu sangue, Senhor, protege as nossas emoções contra as feridas, as investidas do mal. Protege-nos, Senhor, das nossas fraquezas, das nossas más inclinações. Protege-nos, Senhor, das línguas caluniadoras, daqueles que falam mal, levantam falso testemunho. Protege-nos, Senhor, das pessoas invejosas, ciumentas, mal intencionadas, Jesus. Protege-nos daqueles que querem nos levar para o mal, para o pecado, que tramam ciladas contra nós, daqueles que querem nos trair. Protege-nos das falsas amizades, dos golpes. Protege, Senhor, a nossa vida financeira, nosso trabalho, nossas finanças. Protege nossos projetos e sonhos. Protege, Senhor, a nossa mente, os nossos pensamentos. Cubra com Teu sangue, Senhor Jesus, a nossa mente e os nossos pensamentos, para que o mal não atinja o nosso pensar, nosso cérebro. Cubra com a nossa mente, Senhor. Cubra, aliás, a nossa mente com Teu sangue. Cubra, Senhor, com Teu sangue os nossos ouvidos, para que as sugestões do mal, da tentação, não entrem pelos nossos ouvidos. Protege os nossos ouvidos, protege a nossa mente, cubra a nossa mente e nossos ouvidos com Teu sangue, Jesus, em Teu nome. Protege, Jesus, os nossos olhos, para que a impureza, o pecado, o mal não adentrem pelo nosso olhar. Protege, Senhor, sela no Teu sangue, Jesus, a nossa boca, os nossos lábios. Protege a nossa boca para que o que é mal não saia da nossa boca, para que maldições, sacrilégios, palavras negativas não saiam da nossa boca. Protege-nos, Jesus, no repouso, no sono, durante a noite. Cubra-nos com Teu sangue. Protege-nos, Senhor, nas nossas horas de descanso. Protege-nos quando estivermos dirigindo, Senhor. Protege-nos, Senhor, quando estivermos distraídos, com as guardas baixas. Protege-nos quando nos sentirmos tentados. Seja nosso amigo, Senhor. Protege-nos quando nos sentirmos sós. Protege-nos, Senhor, quando estivermos nervosos. Protege-nos, Jesus, em Teu nome, quando estivermos preocupados, tristes.
Protege-nos quando estivermos nas trevas, seja a nossa luz. Protege-nos quando cairmos, Senhor, quando cometermos pecado, para que essas consequências não venham sobre nós. Protege-nos nos momentos que não nos sentirmos amados, nos momentos que a tentação bater forte. Protege-nos quando estivermos distantes do Senhor. Protege-nos na nossa pobreza, Senhor, material, espiritual, mas também protege-nos, Senhor, na riqueza, na abundância de bens. Protege-nos, Senhor, protege-nos contra toda a investida do inimigo que quer nos amedrontar. Nós temos autoridade em Teu nome, Jesus. Nenhum mal vai nos tocar. Nós temos autoridade em Teu nome e nós ordenamos agora, Jesus, que todo mal se afaste de nós. Nós temos autoridade em Teu nome, Jesus, sobre o mal, toda e qualquer espécie de mal. E nós ordenamos agora, eu ordeno em Teu nome, nós ordenamos, Jesus, agora em Teu nome, que todo mal nos deixe agora, a nós e aos nossos, em silêncio, que vá aos pés da Tua cruz, para que o Senhor o encaminhe. Nós ordenamos isso em Teu nome, Jesus. Protege-nos contra o medo, nós renunciamos o medo, no nome de Jesus. Protege-nos, Senhor, protege a nossa alma, dá-nos proteção espiritual, Senhor. Protege a nossa alma, Jesus, contra o pecado, que é a maior de todos os vírus, a maior de todas as doenças, a maior de todas as lepras que rouba a nossa salvação é o pecado. Protege-nos, Jesus, contra as investidas do inimigo, direta ou indiretas, sobre nós e os nossos. Protege-nos contra o pecado. Protege a nossa alma, Senhor, a nossa espiritualidade. Protege-nos, Jesus, em Teu nome, do ocultismo, da depressão, da falta de fé, da desesperança, do desânimo. Protege-nos, Jesus, em Teu nome, de todo mal espiritual que fizeram contra nós, que seja quebrado agora em Teu nome, Jesus. Protege-nos em Teu nome da mentira, do relativismo, de uma vida sem fé, sem Deus. Protege-nos, Senhor, das ideologias. Protege a nossa família, Senhor, da ideologia de gênero. Protege a nossa família das mentiras desse mundo, desse tempo. Protege a nossa casa, Jesus. Ponha os Teus anjos agora, Jesus, na casa dessa pessoa que está rezando comigo. Põe os Teus anjos agora nesse ambiente de trabalho, Senhor, nesse carro, nessa casa. Põe agora os Teus anjos nesse lugar, Jesus, no qual essa oração está chegando. Põe, Jesus, os Teus santos anjos combatendo por nós contra o mal. Cubra com Teu sangue cada pessoa agora, Jesus, que ouve essa oração, que reza comigo. Cubra com Teu sangue esse ambiente no qual essa oração chega. Que todo mal, pelo poder do Teu nome, Jesus, seja expulso desse ambiente agora, no qual essa oração chega. Que esse mal seja expulso agora em Teu nome, Jesus, e vá aos pés da Tua cruz e nunca mais volte. Cubra com Teu sangue o ambiente, as pessoas nos quais essa oração chega, que ouvem essa oração, que rezam comigo. E esteja presente nessa casa, Jesus, nessa família. Eu invoco o Teu nome nesse lugar no qual chega essa oração agora, Jesus. Esteja presente. Expulsa todo o mal agora da vida dessa pessoa em Teu nome, Jesus. Converte essa pessoa. Batiza agora no Teu Espírito Santo, Jesus, esse filho e essa filha que reza comigo agora, Jesus. Que essa pessoa agora seja batizada no Teu Espírito nesse momento, Senhor Jesus. Essa pessoa agora que ouve, que reza comigo essa oração. Que ela tenha agora um encontro pessoal contigo, Jesus. Liberta essa pessoa que está no vício das drogas, enganada. Ela está achando que está fazendo certo, mas ela está sendo enganada pelo Teu inimigo, Senhor. Ela está perdendo a salvação, ela está se destruindo. Liberta agora em Teu nome, Jesus, essa pessoa desse espírito de drogadição, desse vício da droga. Liberta essa pessoa agora que está no adultério. Não é essa a Tua vontade para a vida dela. Ela está se entregando aos desígnios, aos projetos do maligno e não do Senhor para a vida dela. Liberta essa pessoa do adultério em Teu nome, Jesus. Liberta essa pessoa dessa opção sexual errada. Liberta essa pessoa da impureza. Liberta essa pessoa, Senhor, do vício, da mentira.
Liberta essa pessoa da preguiça, do egoísmo, do orgulho, dessa cegueira espiritual. Que agora, Senhor, as escamas caiam dos olhos dessa pessoa. Que agora, Senhor, os olhos da alma dela se abram em Teu nome, Jesus. Que agora os ouvidos da alma dessa pessoa se abram em Teu nome, Jesus. Essa pessoa que há tanto tempo está vivendo essa mentira, liberta da mentira, faz ela enxergar, Jesus, em Teu nome. A mentira do adultério, a mentira da drogadição, do roubo, da desonestidade, da vida dupla, talvez até esse religioso, esse sacerdote, essa pessoa vivendo uma vida dupla, esse missionário, liberta agora em Teu nome, Jesus, do pecado que é o pior de todos os males e vícios e vírus. Liberta-nos da influência direta do inimigo, Senhor, sobre nós. Liberta-nos totalmente da ação do mal, Jesus, em Teu nome. Senhor, que no salão de beleza, no hospital, no açougue, no escritório, na casa onde essa oração chegar, Jesus, que a Tua presença se faça real agora nesse ambiente, em Teu nome, Jesus. Que os Teus anjos estejam agora nesse ambiente, em Teu nome, Jesus. Que a Virgem Maria interceda por cada um nesse ambiente agora, em Teu nome, Jesus. Que o Teu Espírito Santo batize agora, Jesus, eu te imploro, cada pessoa que ouve essa oração. Que o Teu Espírito Santo vire agora essa pessoa de pernas para o ar, de cabeça para baixo, de pernas para o ar. Que o Teu Espírito agora batize essa pessoa, Senhor. Que o Teu Espírito agora converta essa pessoa, Jesus, o Teu Espírito Santo. Que o Teu Espírito Santo agora convença essa pessoa. Vem, Espírito Santo, e convença essa pessoa a respeito do pecado, da justiça, do juízo. Liberta da mentira que essa pessoa tem vivido há tanto tempo. Ela assumiu a mentira como verdade. Ela assumiu o errado como certo e está se enganando. Mas essa não é a vontade de Deus para a sua vida. Saia dessa relação errada hoje. Saia desse erro, dessa mentira hoje. Vem para a luz. Saia das trevas. Deus tem coisas lindas para a tua vida, mas só se você estiver na obediência a Ele, na vontade dEle, vivendo do jeito que Ele quer que você viva. Vem, Espírito Santo, ilumina, batiza, convence, proteja a nossa alma, Espírito Santo. Proteja o nosso coração das mentiras desse mundo sedutor. Quantas pessoas, por causa de séries que assistiram, vídeos na internet, desprezam o Senhor, o Evangelho, a Igreja. Liberta, Senhor, dessa lavagem cerebral, dessas ideologias demoníacas. Liberta essa pessoa de todo o véu da mentira, Senhor. Liberta essa pessoa que desistiu de viver. Enche-a com Teu Espírito. Levanta uma nova geração no Brasil, Jesus. De pessoas comprometidas contigo, Jesus. De pessoas que Te adoram, que jejuam, que oram, que evangelizam, que não tem vergonha de buscar a santidade, de largar a impureza. Levanta uma geração nova de pessoas santas que Te buscam. E derrama sobre nós agora, Senhor, sobre todos nós, a efusão do Teu Espírito Santo, Pai, no nome de Jesus. A efusão, o Pentecostes, que seja derramado agora sobre nós, Pai, no nome de Jesus. O novo Pentecostes, que seja derramado sobre nós, Pai, no nome de Jesus. Liberta essa pessoa do ocultismo, da influência desses espíritos malignos, no nome de Jesus. Liberta essa casa da discórdia, do ódio, da traição, da mágoa, da desconfiança. Liberta esse casal que está vivendo uma mentira, que tem se afastado um do outro, que tem vivido na vida dupla. Essa pessoa se sentindo carente, que ela busque preencher essa carência em Ti, não se entregando à mentira, não traindo o esposo, a esposa. Vem curar agora os corações, Espírito Santo, das pessoas que perderam entes queridos. Vem curar agora o coração, Espírito Santo, das pessoas que foram rejeitadas e traídas, daqueles que estão com perguntas sem respostas, mas por que aconteceu isso? Mas por que Deus não viu? Mas por que Deus permitiu? Cura esse coração agora, Espírito Santo. Consola essa mãe que chora a perda do filho, da filha, essa viúva, esse viúvo, esse órfão que perdeu o pai, a mãe, essa pessoa que perdeu a empresa, que faliu. Consola agora, Espírito Santo, no nome de Jesus. Levanta um novo exército, Espírito Santo. Eu rezo por essa pessoa que está pensando em suicídio. Liberta agora, Espírito Santo, no nome de Jesus, essa pessoa na droga, no roubo,
nessa facção criminosa, na prostituição. Liberta agora, Espírito Santo, no nome de Jesus. Essa pessoa que se entregou a todo o mal, que se entregou ao satanismo, liberta agora, Espírito Santo, no nome de Jesus. Levanta uma nova geração, esse jovem que está se matando com a droga, liberta agora, Espírito Santo. Eu peço, liberta-nos de todo o mal que não nos deixa enxergar a verdade. Nós queremos ver a verdade. Nós queremos sentir a verdade. Nós queremos ouvir Deus falando dentro de nós, Espírito Santo. Retira tudo que obstrui o caminho para a voz de Deus em nós. E sela em nós, Espírito Santo, toda a proteção espiritual que o Senhor nos dá nesse momento. Vem, Espírito Santo, sela em nós, pelo poder do nome de Jesus, do sangue de Jesus, a proteção espiritual na nossa mente, nas nossas emoções, no nosso corpo, na nossa alma, na nossa família, na nossa vocação. Proteja-nos, Espírito Santo. Não deixa o mal roubar de nós aquilo que Deus nos deu. Não deixa o mal roubar de nós os dons que Deus nos deu. Não deixa o mal roubar de nós as bênçãos que Deus nos deu, Espírito Santo. Vem sobre nós, batiza-nos, encha-nos, sela em nós tudo o que o Senhor fez. E nós consagramos também a nossa vida, a nossa família, a nossa vocação, todo o nosso ser a Ti, Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe. Tu que, segundo Gênesis capítulo 3, versículo 15, esmagaste a cabeça da serpente. Esmaga a cabeça do inimigo na nossa vida, Maria, pela Tua intercessão. Cubra nós e a nossa família com o Teu manto, ó Santa Mãe de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, que desça sobre vós, selando em vós, na vossa família, nos vossos bens, no ambiente no qual vós estáis, selando agora e para sempre a bênção e a presença do Senhor. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Filho, filha, eu convido você a não sair desse vídeo sem deixar sua curtida, seu joinha, seu like, sem se inscrever no canal. Inscreva-se aqui no canal. Ativa as notificações para você ser informado, informada todas as vezes que entrar um conteúdo novo aqui. Tem muita coisa boa preparada com carinho para você nesse canal. Músicas, pregações, orações, conteúdos formativos especiais. E não saia desse vídeo sem deixar o seu pedido de oração aqui nos comentários. Nem que sejam 3 palavras, nem que seja uma linha. Deixe o seu pedido de oração, porque eu, como sacerdote, como padre, quero continuar rezando por você, pelas suas intenções, pela sua família, tá certo? E não deixe de se inscrever no canal, assim você nos ajuda a evangelizar e a chegar até mais pessoas. E por fim, compartilhe o link desse vídeo nos seus grupos de WhatsApp com as pessoas que precisam, para que elas também recebam essa proteção espiritual que vem de Deus. Amém. Meditação para acalmar a ansiedade. Seja muito bem-vindo, bem-vinda a essa meditação. Tenha certeza que ela vai te ajudar muito e que é possível acalmar, serenizar esse medo, essa ansiedade, esse pânico, esse pensamento catastrófico dentro de você. Você não está só. É possível acalmar tudo isso, essa tempestade. Eu convido você a fazer com seriedade, a viver com seriedade essa meditação. Se possível, a faça com um fone de ouvido, em um lugar tranquilo, à meia luz ou com as luzes apagadas, sem estar executando outras tarefas, fazendo outras coisas ao mesmo tempo. Por esses breves minutos, não é uma meditação longa. Se permita viver só isso, fazer só isso. Eu saliento que essa é uma meditação cristã, que parte da fé e que suscita a fé.
E saiba que nessa sua luta contra a ansiedade você não está só. Deus te ama e Ele está com você. Ele sabe da luta que você tem passado, das suas batalhas, a insônia, muitas vezes os ataques de pânico, o sentimento de solidão, os pensamentos catastróficos, negativos, a ruminação negativa. Deus sabe, mas Ele te ama, Ele é a força que você precisa, a esperança, a paz, e com Ele você vai vencer tudo isso. Então se coloque em um lugar tranquilo e coloque-se na presença de Deus, porque essa meditação é uma oração. E diga-se de passagem que desde os primeiros séculos do cristianismo, os padres do deserto, os doutores espirituais, os doutores da igreja, sempre exerceram a meditação, focando a sua mente, a sua atenção nas coisas de Deus e fazendo os seus sentidos, suas emoções, seu pensar, sua vontade convergir para esse objeto único e plenificador que é o próprio Deus. Então, creia, saiba que muitas vezes a ansiedade nasce dessa divisão interior. A mente num lugar, as emoções em outro, a vontade em outro. Nós não somos inteiros no que fazemos. Então, a proposta agora é você, filho, filha, estar inteiro aqui. É aqui que você tem que estar. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Nós te invocamos, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo. Venha ser o nosso diretor, o nosso condutor nessa meditação. Consagramos a Ti, Espírito Santo, os nossos sentidos, a nossa cognição, a nossa percepção, a nossa mente, pensamentos, desejos, instintos. Consagramos a Ti, Espírito Santo, a nossa vontade, todo o nosso ser, tudo que há em nós. Consagramos a Ti as nossas preocupações e medos, a culpa que sentimos, a confusão. Espírito Santo, em nome de Jesus, nos liberta agora de todo o mal, de toda agitação mental e emocional. Acalma nossa mente, as nossas emoções, a nossa vontade. Centra-nos em Ti, Espírito Santo. Nós Te invocamos nesse momento, consagramos-nos a Ti. Põe, Senhor, os Teus anjos com essa pessoa agora, batalhando pela total libertação e cura desse filho, dessa filha. Neste primeiro momento, você precisará fazer a sua parte, usando os seus órgãos, usando a sua respiração, usando a sua atenção para entrar na meditação. O Padre vai dando os comandos e você, inspirado pelo Espírito Santo e com decisão de viver, vai fazer. No primeiro momento você vai inspirar, contando até 2 segundos. E vai soltar, contando até 4. Isso é muito importante. Tem toda uma fisiologia por trás desse exercício. Por 3 vezes nós vamos fazer. Inspirando, contando até 2. Soltando, contando até 4. Tem todo um porquê cerebral de nós fazermos isso, para desacelerarmos o estímulo da ansiedade, o sistema simpático do nosso cérebro. Iniciemos. Você então inspira. 1, 2. E agora você expira em 4 segundos. 1, 2, 3, 4.
Uma vez mais, inspirando em 2 segundos. 1, 2. E agora expirando em 4. 1, 2, 3, 4. Uma vez mais, inspirando em 2 segundos. 1, 2. Expirando em 4. 1, 2, 3, 4. Por mais que você ache isso estranho inicialmente, como eu disse, existe um porquê fisiológico nesse exercício para nos ajudar a rezar, nos ajudar a entrar nessa meditação. Agora nós vamos dar um passo a mais e nós vamos inspirar contando até 4 e vamos expirar contando até 7, juntos, inspirando. 1, 2, 3, 4, expirando, contando até 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vá se desfazendo de todas as suas preocupações. É você e Deus agora. O Espírito Santo já está trabalhando na sua mente. Mais uma vez, nós vamos inspirar contando até 4 e depois vamos expirar contando até 7. 1, 2, 3, 4. Expirando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vá deixando sair com a sua expiração, seus medos, suas preocupações. Você está no colo de Deus agora. Uma última vez. Inspirando, contando até 4. E expirando, contando até 7. 1, 2, 3, 4. Expirando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deixa todo esse ar sair. Filho, filha. E agora, dando mais um passo na nossa meditação, você vai rezar com seus sentidos, com a sua imaginação, como tantas vezes fez João da Cruz, São João da Cruz, o grande místico cristão, e tantos outros gerações ao longo dos séculos. Imagine agora que você é você mesmo. Você está dentro de 2 grandes mãos postas, contrapostas, colocadas assim, uma do lado da outra. Uma grande, forte, poderosa mão. E você está deitado nessa mão, nessas mãos. Se acaso você se distrair, se vierem outros pensamentos, é normal. Contudo, só reconheça que esses pensamentos vieram e volte ao ponto da meditação. Você está nessas mãos agora, nessas 2 mãos juntas. Essas mãos são as mãos de Deus. Você está agora nas mãos dele. Viva isso na sua imaginação, se concentre nisso. Dentro dessas mãos, nenhum mal pode te atingir. Dentro dessas santas, sagradas mãos, o inimigo não pode te alcançar, as pessoas não podem te fazer mal, ninguém pode te prejudicar. Você se sente seguro nessas mãos. Você se sente protegido, protegida, segura, seguro nessas mãos.
você começa a sentir uma grande paz. Uma grande paz. Mais uma vez eu digo, se vierem outros pensamentos, preocupações, coisas externas, não se agite, não se preocupe. A sua mente foi feita para pensar, ela vai pensar. Somente reconheça esse pensamento, por exemplo, preocupação com uma conta, lembrança do meu filho, preocupação com o trabalho amanhã. Reconheça e deixe ir. Não se entretenha com esse pensamento, não converse com ele, só reconheça e se mantenha, volte para a meditação. Você está nessas grandes mãos, fortes mãos. Você é como uma criança, guardada, protegida. E agora essas santas, grandes, poderosas mãos te levam num lugar e te colocam ali no chão confortavelmente. E você fica em pé. E de repente, você percebe que você está em um lugar com feno no chão, algumas cercas de madeira. É um estábulo. Contudo, você começa a sentir ali um cheiro gostoso, um vento gostoso. Você percebe que é um estábulo. Um lugar, muitas vezes, no qual são depositados, guardados os animais. Mas você começa a perceber, você começa a andar por esse lugar, sentir aquele vento gostoso, que é um estábulo diferente. Por quê? Porque no meio do estábulo tem uma lamparina acesa. E o que você vê no meio desse estábulo? Perto do feno, uma manjedoura. Um bercinho simples de madeira, com uma mulher do lado direito e um homem do lado esquerdo. E você vai se aproximando desse berço, dessa manjedoura, nesse estábulo. E de repente, filho, filha, você percebe que você está dentro do terceiro mistério do terço gozoso. O nascimento de Jesus em Belém. Essa criança, nessa manjedoura, é Jesus, recém-nascido. Naquele estábulo, na estrebaria em Belém. Do lado do berço tem uma mulher tão linda, com um véu branco, uma roupa branca, branca e azul. Mas uma mulher que você nunca viu uma mulher tão linda. É a mãe de Jesus, contemplando a criança, é Maria. Do lado esquerdo, Maria, e do lado direito, José, o descendente de Davi. Os dois contemplam aquela criança, olham para aquela criança com tanto amor, com tanto carinho, com tanta alegria, com tanta exultação. É um clima tão gostoso, tanta paz, tanta alegria, tanto amor ali entre aqueles três. E naquele berço está Deus, que assume a fragilidade de uma criança indefesa. Maria segura no bracinho, na mãozinha daquela criança. José segura do outro lado, na outra mãozinha. E você chega bem pertinho. Você agora olha para aquela criança. E aquela criança sorri para você. Jesus sorri para você. E nesse momento que você recebe o sorriso do menino Deus, dessa criança, uma paz infinita invade a sua alma. Ao olhar esse sorriso, esses olhinhos, você esquece dos seus problemas, você esquece das coisas que ficaram para fazer, por fazer, nada mais importa. Aquela criança
olhando para você e você olhando para ela. E uma paz vai invadindo o teu coração. Uma paz vai invadindo o teu ser. Maria sorri para você, um sorriso doce, materno, acolhedor. Jesus, menino, está ali. E o poder desse Deus agora invade a sua alma. Você sente agora uma alegria invadindo você. Você sente agora que você não precisa ter medo, porque tudo está nas mãos deste menino, na mão de Deus. O Deus Todo-Poderoso que assumiu sim a fragilidade de uma criança, mas que continua sendo o Deus Todo-Poderoso, o Deus fiel. E de repente, você olha mais uma vez para esse menino, para essa criança, e fecha os seus olhos. E quando você menos percebe, você está de novo nessa grande mão, deitado nessas grandes mãos, contrapostas, juntas. Você está aí deitado nessa mão. É a mão de Deus. Você não precisa ter medo. Aquilo que é maior que você não é maior que Ele. Aquilo que é mais forte que você não é mais forte que Ele. E você sente a voz de Deus dentro da sua alma te dizendo: eu te amo, meu filho, minha filha. Sua vida é preciosa para mim. Eu tenho planos para você. Planos de felicidade. Eu tenho um futuro para você. Aquilo que saiu do trilho, do controle, confia em mim. Eu vou trazer novamente para os trilhos. Eu vou fazer a minha obra. Apenas confie e descanse no meu amor. De repente você, deitado nessas santas mãos, fecha os seus olhos. E de repente essas mãos te levam num outro lugar. Em um outro lugar. Essas mãos te levam agora à beira de um poço. Um poço bem bonito, como aqueles antigos poços dos quais nós tirávamos água com um balde. E de repente, você se vira para a sua esquerda e você vê sentado à beira daquele poço, na beiradinha ali, Jesus de Nazaré, já adulto. É Ele mesmo. Como aconteceu na passagem da Samaritana em João capítulo 4, na qual Jesus encontrou aquela mulher à beira do poço de Jacó. É você que está nesse poço agora. É você. E Jesus olha para você. É Jesus adulto agora. Você olha bem para Jesus. Veja agora os cabelos de Jesus, a tessitura dos cabelos. Veja agora a cor de Jesus, a cor das roupas. Sinta a presença de Jesus, o cheiro do Senhor. Viva isso. De repente o Senhor dá um sorriso para você e te diz: a minha paz esteja contigo. E então uma paz inexplicável enche o seu coração, a sua mente. E Jesus olha bem nos seus olhos com aquele olhar penetrante, cheio de paz, cheio de alegria, cheio de esperança, e te diz: confia em mim. Nada está perdido. Descansa em mim. Não se culpe pelos erros do passado, pelos fracassos. Eu sou Deus, eu tiro um bem maior de tudo. Aquilo que o inimigo planejou para o seu mal, eu estou tornando agora isso
em algo para o seu bem. Eu estou transformando o mal em bem na tua vida, porque eu sou o teu Deus, te diz Jesus. Eu não desisto de você. Eu tenho andado ao seu lado, contigo, nas noites que você não consegue dormir, nos momentos de medo, de desespero, mas eu continuo no controle. Confia em mim. E nesse momento Jesus fica em pé, vai até você e te dá um abraço. Que abraço maravilhoso. Empresta os seus braços para o Senhor agora e abrace a você mesmo. Abrace a você mesmo, a você mesma. Que esse abraço tão gostoso, tanto amor, tanta paz. O Senhor aceita você como você é. Ele não te condena pelos seus pecados. Ele te ama. Ele tem compaixão de você. Ele vê as noites sem dormir, a agonia, o medo de morrer. E Ele te diz: calma, tá tudo bem. Eu sou teu Deus. Eu te amo. Sinta o abraço do Senhor Jesus agora. E mais uma vez eu digo, se você se distrair, somente reconheça o pensamento que veio e volte para a meditação, volte para o foco que é a meditação. Não converse, não interaja com esses pensamentos. Esteja inteiro agora nessa meditação, com seu pensamento, seu olhar, seu desejo, suas emoções, sua vontade. Esse abraço é tão gostoso. Jesus, com esse abraço, está curando agora tantas carências dentro de você, filha, filho. Você que foi usada, usado, que foi traído, traída, que se entregou a tantas pessoas querendo amor, mas só encontrou ingratidão, pessoas que se aproveitaram de você. Você que queria tanto ter recebido o abraço do seu pai, da sua mãe, e não recebeu. Você que se sente tão mal amada, amado. O Senhor agora está curando você. Esse abraço cura o teu coração. Esse abraço te enche de amor, de paz. Esse abraço te liberta de opressões do mal. Esse abraço agora está sintonizando a sua mente com a mente de Jesus, suas emoções com as emoções de Jesus, seu coração com o coração do Senhor. Respira fundo agora, por 3 vezes. E vai soltando bem devagarzinho. Mais uma vez, respira pelo nariz e solta pela boca. Uma última vez, respira pelo nariz bem fundo e solta pela boca bem lentamente. Abraçado ainda com Jesus, diga para Ele o que você quer dizer. Diga para Jesus agora o que você precisa dizer. Você sabe o que você precisa dizer para Ele. Ele está te ouvindo. Diga para Ele. Talvez é um pedido que você queira fazer. Talvez é um agradecimento. Talvez é um pedido de socorro. Tanta dor você tem sentido. Você não dorme. Você está sofrendo tanto. Peça ao Senhor. Fala ao Senhor agora o que você precisa. Fale com Jesus agora o que está no teu coração. Fale. Somente expresse. Ele está te ouvindo. Talvez é essa dor que você sente, essa mágoa, essa tristeza. Diga ao Senhor o que está dentro de você, que Ele está te ouvindo. Seja livre. Esse cansaço, você sente que nunca vai sair desse labirinto, desse buraco. Vai dizendo. O Senhor está te ouvindo atentamente. Diga para Ele que você se sente culpado por esse erro, que você se sente triste por aquele fracasso, mas apresente também os seus sonhos, o que você pensa para o futuro. O Senhor está vindo até você. Ele está te ouvindo, melhor dizendo. E agora o Senhor te abraça forte, te diz: eu sei, eu entendo você, eu te amo, nunca vou te abandonar.
Nunca. Sinta o cheiro do Senhor. Sinta a paz que vem dele. E o Senhor agora deixa de te abraçar e fica bem de frente com você, te olhando nos olhos. Contemple o olhar de Jesus. E Ele te diz: eu nunca te deixarei, nem te abandonarei. Você fecha os seus olhos agora. De repente, você o abre novamente. Você está agora num jardim muito bonito, com flores amarelas, algumas vermelhas, uma grama linda, uma fonte de água ao fundo. E agora, para encerrar essa meditação, você vai agradecer a Deus pela oportunidade que você teve aqui de estar com Ele. Vai dizendo com as suas palavras: Senhor, eu te agradeço. Obrigado, como foi bom estar contigo. Vai dizendo: Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor é maior que a minha ansiedade, que os meus medos, porque nada é impossível para ti. O Senhor tem tudo nas tuas mãos, o Senhor tem o controle de tudo. Vá agradecendo, vá se expressando. Faça essa oração de louvor, que ela é libertadora, creia. Ela é muito especial. Obrigado, Senhor. O Senhor é maior do que aquilo que nos causa medo, dor, tristeza. O Senhor continua no trono. O que saiu do nosso controle não saiu do seu. Nós cremos. Obrigado porque o Senhor está acalmando a tempestade dentro de nós. Nós confiamos em Ti, Senhor. Respire fundo novamente por 3 vezes. Mais uma vez. Uma última vez, nem precisa soltar tão lentamente. E agora você recebe essa bênção com a qual nós concluímos essa meditação. Se você puder, a faça todos os dias, ou no mínimo 4 vezes por semana. Isso vai te ajudar muito. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós, sobre vossa mente, emoções, todo o vosso ser, enchendo-vos de paz, serenidade e fé. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Que alegria ter você aqui, querido filho, querida filha. Não deixe de se inscrever no canal, por favor, inscreva-se agora aqui no canal. Ative o sininho das notificações para você ser informado, informada todas as vezes que entrar um conteúdo novo por aqui. E deixa já o seu joia, seu like, sua curtida. Aperte aqui o botão do joinha, né? Para você curtir esse vídeo. E assim o YouTube vai mostrando esse conteúdo para mais pessoas que precisam. E também copie o link desse vídeo e compartilhe agora com seus grupos de WhatsApp, Telegram. Manda para aquela pessoa que precisa. Com certeza vai ser um instrumento de transformação, de cura, de bênção para essa pessoa. Nunca se esqueça, você nunca está só. Deus te ama e está sempre com você. Deus abençoe você. Muito bem-vindo ao nosso podcast diário Leia a Bíblia Comigo em um Ano. Muito bem-vindo aqui ao meu canal. Sou eu, Padre Adriano Zandoná, da Canção Nova. Você é muito bem-vindo aqui, viu? Eu rezo por você. Você mesmo. Por todo mundo que está fazendo comigo esse estudo bíblico ao longo desse ano. Eu tenho rezado nas minhas orações diárias. Convido você até a escrever aqui embaixo seus pedidos de oração, que eu vou rezar com muito gosto, tá bom? Olha, eu quero convidar você
a se inscrever no canal. Caso você não seja inscrito, inscreva-se agora no canal, vem fazer parte da nossa família, ativa o sininho das notificações, que é uma forma de você saber automaticamente quando entrarem vídeos novos. Você não precisa nem ficar pedindo para te avisar, ou às vezes você entra no canal, você não tem muita intimidade, né, com a internet, com esse tipo de coisa. Então é só ativar o sininho aí das notificações, porque todas as vezes que entrar os vídeos no canal, o seu celular já vai te avisar, tá bom? Hoje nós vamos ler Gênesis 39 e 40 e leitura suplementar Jó 31 e 32. E tem uma dos provérbios, se couber eu vou ler no final também, tá bom? E você, está dando certo aí o estudo bíblico, o grupo de estudo, parceiro de estudo bíblico? Peça para Deus colocar alguém no seu caminho para todo dia você partilhar aí o que Deus está falando ao seu coração. Gênesis 39. José foi conduzido ao Egito e Putifar, um oficial da casa egípcio do faraó, chefe da guarda, comprou aos ismaelitas que o levavam. O Senhor estava com José e tudo lhe prosperava. Morava na casa do seu senhor, o egípcio. Seu senhor viu que o Senhor estava com ele e lhe fazia prosperar tudo o que empreendia. José conquistou a simpatia do seu senhor, que o empregou a seu serviço, pondo-o à testa de sua casa e confiando-lhe todos os seus bens. Desde o momento em que José tomou o governo de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor desceu sobre tudo que lhe pertencia, na casa como nos campos. Ele entregou todos os seus negócios a José, sem mais se preocupar de coisa alguma, exceto de que se alimentava. Ora, José era belo de corpo e de rosto. E aconteceu, depois de tudo isso, que a mulher do seu senhor lançou seus olhos em José e disse-lhe: dorme comigo. Mas ele recusou. Meu senhor, disse-lhe ele, não me pede conta alguma do que se faz na casa, e confiou-me todos os seus bens. Não há maior do que eu nesta casa. Ele nada me interdisse, exceto tu, que és a sua mulher. Como poderia eu cometer um tão grande crime e pecar contra Deus? Em vão se esforçava ela todos os dias, falando a José, se ele não consentia em dormir com ela e unir-se a ela. Certo dia, tendo ele entrado na casa para fazer seus serviços, e não encontrando ali ninguém da casa, ela segurou-o pelo manto, dizendo: dorme comigo. Mas José, largando-lhe o manto nas mãos, fugiu. Vendo a mulher que ele lhe tinha deixado o manto nas mãos e fugido, chamou a gente de sua casa e disse-lhe: vede, trouxeram-nos este hebreu para casa, a fim de que ele abuse de nós. Esse homem veio me procurar para dormir comigo, mas eu gritei. E vendo que eu me punha a gritar, deixou seu manto ao meu lado e fugiu. E guardou junto de si as vestes de José, até a volta do seu senhor. E fez-lhe a mesma narrativa. O escravo hebreu, disse ela, que nos trouxeste, veio à minha procura para abusar de mim. Mas pondo-me a gritar, deixou o seu manto ao meu lado e fugiu. Ao ouvir isso de sua mulher, contando-lhe como se tinha comportado com ela o seu servo, ele enfureceu-se e lançou José na prisão, onde se encontravam detidos os prisioneiros do rei. E José ficou encarcerado. O Senhor estava com ele, mostrou-lhe sua bondade e fez que ele conquistasse a simpatia do chefe da prisão. Este confiou a José todos os presos que ali se encontravam, e nada se fazia sem a sua ordem. O chefe da prisão não fiscalizava nada do que fazia José, porque o Senhor estava com ele e lhe fazia prosperar em tudo o que empreendia. Gênesis 40. Depois disso aconteceu que o copeiro e o padeiro do rei do Egito ofenderam o seu senhor. O faraó, encolerizado contra os seus dois oficiais, o copeiro Mor e o padeiro Mor, mandou-os encarcerar na casa do chefe da guarda, na prisão onde se encontrava detido José. O chefe da guarda associou-lhes José para o servir. Havia já certo tempo que estavam detidos. Quando os dois prisioneiros, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, tiveram um sonho numa mesma noite,
cada um o seu sonho, cada um o seu, com um seu sentido particular. Quando José voltou junto deles no dia seguinte pela manhã, viu que estavam tristes. Perguntou então aos oficiais do faraó, detidos com ele na casa do seu senhor: por que tendes hoje um ar sombrio? Tivemos um sonho, responderam eles, e não há ninguém para nolo interpretar. Porventura não pertence a Deus, replicou José, a interpretação dos sonhos? Rogo-vos que me conteis tais sonhos. E o copeiro mor contou seu sonho a José. Em meu sonho, disse ele, vi uma cepa que estava diante de mim, e nessa cepa 3 varas que pareciam brotar. Saiu uma flor de seus cachos e deram uvas maduras. Eu tinha na mão a taça do faraó. Tomei as uvas e espremi-as na taça que entreguei na mão do faraó. José disse: eis o significado do teu sonho. As 3 varas são 3 dias. Durante 3 dias o faraó te reabilitará em tuas funções. Apresentarás ao faraó sua taça, como fazia antes quando eras seu copeiro. Quando fores feliz, lembra-te de mim e faze-me o favor de recomendar-me ao faraó, para que ele me tire desta prisão. Porque é por um rapto que fui tirado da terra dos hebreus, e aqui igualmente eu nada fiz para merecer esta prisão. O padeiro mor, vindo que José tinha dado uma boa interpretação, disse-lhe: eu também, em meu sonho, levava sobre minha cabeça 3 cestas de pão branco. Na de cima havia toda sorte de manjares para o faraó. Mas as aves do céu comiam-nos na cesta que estava sobre a minha cabeça. E eis, disse José, o que isto significa? As 3 cestas são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó levantarás a tua cabeça. Ele te suspenderá numa forca, e as árvores devorarão a tua carne. No 3º dia celebrava-se o aniversário do faraó, e ele ofereceu um banquete a todo o seu pessoal. Ele levantou a cabeça do copeiro mor e do padeiro mor, em meio de todos os seus servos. Restabeleceu no seu cargo o copeiro mor, que apresentou novamente a taça ao faraó, e mandou suspender no patíbulo, na forca, o padeiro mor, como na interpretação que José lhes havia dado. Mas o copeiro mor não pensou mais em José, esqueceu. Veja bem, nós estamos adentrando agora na vida de José. José foi um homem escolhido por Deus, separado por Deus. Mas isso não significa, gente, que ele não viveu sofrimentos. Ele foi raptado pelos irmãos, vendido como escravo. E o que ele colocava à mão prosperava, né? Porque Deus ali o abençoava de forma muito singular e queria que as pessoas vissem que Deus estava com ele. Então, lá na casa do faraó, essa mulher, né, libidinosa, ele ali jovem, cuidando de tudo, queria trair com ele e ele foi fiel a Deus. Queria trair o marido com ele, né, e ele foi fiel a Deus e fiel ao seu patrão. Você viu, um homem de integridade, um homem de valores, que não se deixava levar pelos instintos. E por fazer o bem, ele foi injustamente recompensado, mas punido, né? Mas Deus escreve certo por linhas tortas, né? Tudo isso estava no plano de Deus, tudo isso estava preparando José para aquilo que Deus queria dele, para a maravilha que Deus ia fazer na vida dele. E mesmo lá na cadeia, gente, Deus o abençoou. Veja bem, Deus não impediu José de ir para a cadeia, ele foi. Mas na cadeia Deus o exaltou e o abençoou. Deus não impede eu e você de vivermos certas provações, lutas que são humanas e que muitas vezes estão preparando a gente para o nosso destino. Quando Deus permite certas provações, são essas provações que estão preparando você para aquilo que Deus vai te confiar. Porque nós vamos ver na história de José posteriormente que Deus o exaltou ainda mais e fez dele o primeiro-ministro do Egito. Mas essas provações foram preparando-o. E ele foi provando a sua fidelidade a Deus em cada situação, gente. E lá na cadeia, o favor de Deus estava com José. E de lá ele interpretou, né, os 2 sonhos. O do padeiro foi cruel, né? Mas o do copeiro, e ambos aconteceram em 3 dias, né? E ele pediu para o padeiro, lembra-se de mim, mas o padeiro infelizmente esqueceu, o copeiro, né, infelizmente esqueceu-se de José. Nós estamos vendo a história da salvação, gente.
Deus não para de trabalhar e de fazer o que ele tem que fazer porque os irmãos traem, porque a mulher tenta avançar, porque o cara está preso. Não. Deus, ele entra na nossa história muitas vezes quebrada, marcada por tantas inconsistências, né? Pessoas difíceis, para fazer o que ele prometeu. E a gente vê também que José do Egito, né? Ele escolheu caminhar com Deus, né? Deus estava com ele, mas ele também estava com Deus. Deus está comigo e com você, mas você e eu estamos com Deus? Outra coisa bonita na vida de José é que, apesar de tudo que ele sofreu, ele escolhe não viver como uma vítima, sabe? Ele escolhe trabalhar, fazendo o melhor que ele pode para vencer suas situações difíceis. Talvez você também sofreu uma traição, sofreu injustiça no seu trabalho, sofreu uma perseguição. Mas não fique se vendo como uma vítima, não fique tendo dó de você mesmo. Não, não. Levanta a cabeça, vá para frente. Seja fiel. E se você errou, foi infiel, busque a confissão, recomece, sabe? Mas caminhe com Deus. Na Bíblia, caminhar com Deus significa honrar a Deus, querer fazer a vontade de Deus. Significa estar na presença de Deus, né? E a gente pode fazer um paralelo de José do Egito também com José do Novo Testamento, o justo, né? Pai de Jesus. Que homem abençoado, que história linda também, né, de São José, que escolheu obedecer a Deus no seu silêncio, no seu trabalho, que formou o caráter de Jesus, que deu a descendência de Judá, Davídica a Jesus, né? Que fugiu com o menino para o Egito com a sua mãe para protegê-lo de Herodes, que queria matá-lo, que protegeu Maria, que cuidou da família de Nazaré. José é fantástico, São José. Se você não tem devoção com São José, tenha, viu? Porque ele é muito especial. Lembrando que nós também vamos ler hoje Jó 31 e 32, né? E também Provérbios 3, do 33 a 35. Jó 31 e 32 eu vou deixar que você leia como dever de casa e vou ler agora Provérbios 3, do 33 ao 35. Antes de ler Provérbios ainda, só falar Jó, né? Nós vamos ler Jó 31 e 32. O capítulo 32 é a defesa final de Jó, um juramento de inocência diante de Deus, né? Que ele não havia pecado, etc. É bem bonito o desdobramento do livro de Jó. E o capítulo 32 é a entrada de Eliú, uma nova voz no debate, né? Uma outra pessoa que entra ali também. Vamos lá, Provérbios 3, do 33 a 35. Sobre a casa do ímpio pesa a maldição divina. A bênção do Senhor repousa sobre a habitação do justo. Se ele escarnece dos zombadores, concede a graça aos humildes. A glória será o prêmio do sábio. A ignomínia será a herança dos insensatos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Filho amado, filha querida, escreva aqui nos comentários o que você entendeu, nem que seja uma linha, duas, o que você entendeu dessa palavra, o que você entendeu dessa reflexão, o que ficou forte para você. Escreva, é importante, ajuda também a internalizar, guardar melhor a palavra, meditar. E escreva aqui nos comentários também se você está entendendo até então, como é que está sendo para você. Olha, como eu disse para você, é preciso perseverança, são 365 dias. Eu disse esses dias atrás, tem dias que a palavra vai falar com muita força, tem dias que a palavra vai somente comunicar coisas triviais. Tem dias que parece que nem está falando com a gente, mas está. A palavra é viva. Você está sendo purificado. Se você está na água e não está sentindo, a água está te lavando. Não importa se você está sentindo ou não, né? Jesus disse, minha palavra é a verdade que purifica, que lava os corações, né? Então, seja fiel, persevere. Por isso que é importante, sabe? É muito importante a gente ter um parceiro de estudo bíblico. Porque um parceiro, uma parceira vai nos motivar. Porque em 365 dias vai ter dia que você vai ter estar mais cansado, vai ter dias que você tem um monte de coisa para fazer, sabe? Não vai se lembrar, ou vai se deixar engolir pelas atividades do dia. Então um parceiro bíblico vai te mandar mensagem, e aí, já fez o estudo? Eu entendi isso, Deus falou comigo nisso, vai motivar você e você vai motivá-lo, né? Um grupo de estudos. Mas quem fizer grupo de WhatsApp, nada de ficar mandando 500 bons dias, tá? Usa o grupo de WhatsApp só para falar da Bíblia, porque senão fica chato, ninguém mais participa de nada, né? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que desça sobre vós a bênção do Senhor. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui. A partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores.
Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo. E assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano, vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal, vem fazer parte da nossa família. Parte da nossa família. Parte da nossa família. chung một nhà điều đó chẳng ngại gần xa. Sóng gió nào cũng sẽ qua, miễn là có em ở đây cùng ta. Nắng ngoan nghe anh vỗ về, vừa tuyệt vời không chối chê. I'm lucky man, có được em như là anh chung số đề. I was a playboy, nhưng đó là anh trước đây thôi. Không còn muốn đi đêm, muốn ở nhà cùng em ngắm mây trôi. Tay đang trong tay, nhìn mắt em lánh đủ say rồi. Đóng chắc trở lại rồi làm gì tiếp theo em sẽ biết ngay thôi.